Olá a todos, professor Leandro. Vamos iniciar então a nossa próxima videoaula, a terceira videoaula do curso de Auxiliar de Segurança do Trabalho. Hoje eu achei preferencial fazer em sala de aula para ter essa dinâmica de ambiente de estudo. Quero relembrar alguns assuntos das aulas anteriores e dar sequência no conteúdo programático. Bom, vamos voltar falando de segurança do trabalho, tá? O que é segurança do trabalho? Ações conjuntos que possam evitar os acidentes de trabalho. Então, esse é o nosso perfil, essa é a nossa missão, de evitar os acidentes de trabalho, por mais que o funcionário queira se acidentar. Conforme eu falei em aulas anteriores, existe sim funcionários que queiram se beneficiar, tentando ou propiciando alguns acidentes de pequenas proporções. Tenho comigo até alguns exemplos, falando bem rapidamente um deles, que é um funcionário, a família iria viajar, marcar uma viagem, ele não poderia ficar sozinho em casa devido ao trabalho, e ele simulou um acidente de trabalho com uma empilhadeira, teve sim uma luxação no pé, foi hospitalizado, pegou um atestado de 10 dias, entregou na empresa esse atestado. Mas tem uma frase muito bacana que eu levo comigo e falo em algumas palestras, que é até interessante e engraçado, onde os nossos olhos não veem, o Facebook conta. E é verdade, ele começou a postar no Facebook fotos na praia, onde a perna estava engessada, não estava mais, onde existia uma mobilização, não estava mais imobilizado. Enfim, decorreu o tempo e quando a empresa passou por algumas dificuldades, teve que ter uma redução de custo, ele foi um dos primeiros a ser dispensado pela empresa, onde a empresa não tinha mais credibilidade com as palavras dele. Enfim, houve um acidente de trabalho. Quero lembrá-los que qualquer acidente é um acidente de trabalho, mediante o funcionário estando em exercício de trabalho, na jornada de trabalho ou em exercício da empresa, tanto externo ou tanto dentro da empresa. Qualquer lesão, sendo ele mínimo ou na sua gravidade, nós consideramos um acidente de trabalho. Bom, vamos lembrar que todo acidente de trabalho deverá ser por nós, da equipe técnica, periciado. Vamos abrir uma sindicância de apuração de acidente. Quero lembrar para que serve essa sindicância, professor? Para apurarmos os fatos. Quem já assistiu aí César Miami, César Nova York, sabe do que eu estou falando, tá? Mas a ideia é essa mesmo, descobrir, apurar os fatos para saber como, quando e por que aconteceu aquilo. É lógico que vamos descobrir de fato quem foi o culpado daquele acidente. Se foi negligência, se foi imprudência, se foi brincadeira no local de trabalho, qual o motivo foi, nós vamos descobrir. Mas o fato é que nós vamos trabalhar para que na apuração da ocorrência não deixar acontecer de novo. Por isso que a segurança do trabalho, nós trabalhamos com medidas preventivas, ou seja, prevenir, chegar antes, planejar, e não com medidas corretivas. Corretiva é corrigir algo aconteceu, vamos corrigir para que não aconteça de novo. Não é isso que nós queremos aqui. Não é isso que nós passamos em sala de aula para os alunos. Nós passamos aqui prevenir, prevenção. Então, aquilo que eu falei na aula anterior, você tendo medidas, perfil de percepção, reconhecer risco aonde outro colega não reconheceu, isso é fundamental. Não vai pensando que as empresas, devido à demanda e devido ao cumprimento das leis, que está à procura de profissionais nessa área, para que possa implementar ou implantar
medidas de segurança da empresa e você vai ficar atrás do computador, tá? Sentado o dia inteiro na área administrativa no ar-condicionado, sim, você terá esse direito, mas um bom profissional será aquele que vai sair em campo, ficar na linha de produção, conhecer o segmento da empresa, perdão. Então o que acontece? Vocês, de fato, entrou na empresa recém-contratados, vocês precisam conhecer o segmento da empresa, a linha de produção, porque só assim vocês conseguirão criar metodologia preventiva. Então tem que conhecer a linha de produção, não é só ficar no ar-condicionado tomando café com leite não, tá? Então precisam trabalhar. Bom, aconteceu um acidente, qualquer tipo de acidente, ele deverá ser feito o quê? Abrir o que nós chamamos de CAT. O que é CAT, professor? Comunicado de acidente de trabalho. É um documento que o acidentado tem direito. Então, aonde fazemos isso? No próprio programa DataPrev da Previdência Social. Nós temos que instalar esse programa no computador, no laptop, no notebook, enfim. É instalado esse programa e nele nós preenchemos todos os dados do que aconteceu, dados da empresa, dados do acidentado, dados da ocorrência, dados do atestado médico. Salvou o documento? Pronto. A empresa sabe e a Previdência Social sabe que de fato houve um acidente de trabalho naquele CNPJ, dentro daquela empresa. Essa CAT é sempre feita em 5 vias, uma para o empregador, outra para o empregado, outra para o INSS, a outra para o sindicato da categoria e a outra para o SUS. Professor, temos que encaminhar cada via para tal órgão competente? Sim, temos que encaminhar. Se todas as empresas fazem ou não fazem, é outro critério avaliativo. O que nós temos que pontuar aqui é que sim, nós temos que emitir no mínimo 5 vias. Eu posso até emitir 6 vias, que a outra eu vou encaminhar para a Delegacia Regional do Trabalho. Tá? Então, se as empresas não encaminham, é outro critério avaliativo, mas nós temos que fazer emissão. O funcionário sofreu um acidente, fazer emissão de CAT imediatamente. Professor, mas como eu vou saber como aconteceu para que eu possa preencher a minha CAT? Para isso serve aquela informação passada na aula 2, sindicância de apuração de acidente, é lá que você vai descobrir como, porquê, onde, como aconteceu. Então por isso que o mais rápido possível você ir analisar, fiscalizar, apurar o acidente, mais informações você terá para o preenchimento da CAT. Professor, CAT tem tempo para poder fazer sua abertura? Sim, a CAT tem tempo, 1 dia útil. Então, 24 horas após o acidente, nós temos que fazer a abertura de CAT, até 24 horas. Professor, passou 24 horas, o que acontece? A empresa é passivo de multa, tá? É lógico que não são todas as empresas que passam do determinado tempo, são multadas imediatamente. Não, o que acontece? Se houve uma fiscalização após esse acidente e o fiscal do trabalho, ou o delegado, excelentíssimo delegado do Jornal do Trabalho, por sua vez, foi fiscalizar a empresa X e perceberam, notaram ali que as CATs foram abertas fora do prazo, são passível de multa. Então não queira passar o prazo, tá? Mas professor, o senhor está dizendo que eu preciso de informações, até mesmo do atestado. Bom, se falta informações do atestado, principalmente é o que mais decorre, tá? Porque o acidentado foi para o hospital, foi hospitalizado, recebeu ali um atestado, ou alguém dependente desse acidentado, familiares estão com o atestado, não entregou para a empresa, é lógico que você não tem informação para o preenchimento da CAT. Então, o que é possível fazer? A CAT parcial.
Você abre uma CAT, salva ela, mesmo faltando informações, vai aparecer uma janelinha lá no teu computador perguntando se você quer salvar a CAT parcial. Você clica que sim, dentro das 24 horas. Quando você tiver todas as informações dessa CAT, vai lá, abre o programinha, digita o CNPJ da empresa, o NIT, PIS do acidentado, vai abrir uma outra janelinha se você quer continuar com aquela CAT. Se você clica que sim e termina, tá? Preenchendo todas as informações faltantes. Assim você estará respeitando o prazo e não deixando a tua empresa pagar multas, tá? A segurança do trabalho, eu posso afirmar que nós não estamos ali definitivamente, literalmente, taxativamente, dentro de uma linha de produção produzindo para gerar lucro para a empresa. Não, mas por outro lado nós estamos ali deixando, propiciando a empresa não pagar multas. As multas são muito altas. Eu já vi e conheço empresas que no mês X trabalharam muito, tiveram uma grande margem de lucro. Aí aconteceu 2, 3 acidentes naquele mesmo mês. O que aconteceu? O que eles tiveram de lucro, os acidentes e multas, tá? Deixaram praticamente a empresa no negativo. Então, CAT sim, deve ser aberta o mais rápido possível. Bom, professor, mas esse acidentado que por sua vez foi para o hospital, pegou um atestado, quando é responsabilidade da empresa, quando é da Previdência Social? Bom, mediante a legislação em vigor, até o 15º dia útil, a empresa responsável por aquele acidentado, tá? Se ele se afastou mais do que 15 dias, eu sou obrigado a encaminhar ele para o INSS, auxiliar de segurança do trabalho. Não vamos ser ineficientes, vamos ser proativos. Como? Jamais deixo aquele acidentado à mercê do agendamento do INSS. Não deixe ele ligar de casa ou sozinho no 135 agendar a perícia. Olha o que é controle, olha o que é organização. Você mesmo liga, marca a perícia para o acidentado. Ele já terá muitos problemas após o acidente, a família vai estar de cabeça quente. E você, como um bom auxiliar, instruído pelo professor, você marca. Além disso, você terá controle e organização. Imagina eu como seu gestor perguntar, olha, quando vai ser a perícia, vou dar um exemplo aqui, tá? Quando vai ser a perícia do funcionário acidentado João, só por exemplo? Ah, não sei, porque ele ligou no 135. Não, você vai lá e marca, você vai lá e agenda. Liga no 135, vê a data desse agendamento, faz uma planilha no Excel, olha que bacana. Dica do professor, dica de ouro. Faz uma planilha no Excel de afastamento. Tomara que essa planilha não seja tanta movimentada, senão o teu trabalho não será, a sua implantação de trabalho não será tão eficiente assim. Você estará errando. Então é mais questão mesmo de organização, porque já aconteceu de um funcionário se acidentar, afastou e eu cheguei no meu auxiliar e perguntei, quando o funcionário volta? Não sei. Quando será a perícia dele? Também não sei. Olha o que é falta de organização. Então você liga no 135, marca a perícia para o funcionário acidentado. Bom, vamos lembrar o seguinte, que passou de 15 dias, atestado 16 dias em diante, você é obrigado a encaminhar o funcionário para o INSS, tá? Não tem jeito, porque 15 dias a empresa vai pagar. Esse um dia que completa o 16º dia, esse um dia que vai pagar o INSS. Tem muitas empresas aí que faz o seguinte, só é 16 dias, aqui que é um dia, deixa o funcionário lá e não encaminha o funcionário para o INSS. Isso não pode acontecer, isso é antiético, é errado, não é o que diz a lei. Então, 15 dias a empresa paga a partir do 15º dia útil e INSS, independente se o funcionário pegou 16 dias, é INSS. Eu acredito que deve ter sido bem claro
nesta questão. Bom, o funcionário se acidentou, terá o que nós chamamos de estabilidade de emprego? Sim, tem estabilidade de emprego. Bom, se o funcionário se acidentou, acidente de trabalho, tá? Se acidentou, foi para o INSS no dia do agendamento, o perito reconheceu aquele acidente, aquele requerimento por auxílio temporário ou permanente, ele ficou afastado pelo INSS. O que as pessoas costumam dizer aí: fiquei afastado pela Caixa, estou recebendo pela Caixa. Mas o termo correto é afastamento pelo INSS, recebendo o seguro do INSS. Então, se ele ficou afastado pelo INSS, quando ele voltar a trabalhar, a partir daquele dia, a contar daquele dia, ele terá 1 ano de estabilidade de emprego. A empresa não pode mandar ou dispensar ele sem justa causa, por motivo arbitrário, não pode, tá? Algumas situações podem decorrer que o funcionário volte a trabalhar e tenha que fazer uma reabilitação do setor ou daquela atividade que ele exercia antes e não poderá exercer novamente. Então isso é muito importante. Professor, o funcionário sofreu um acidente, um corte superficial, nós abrimos o CAT, ele ficou 3 dias em casa, tá? De atestado médico. Ele terá estabilidade de emprego? Tem, mas não é de 1 ano, é apenas 30 dias. Então vamos separar para ficar aqui bem bacana, hein? Vamos lá, o funcionário se acidentou, foi para o INSS e ficou um tempo recebendo auxílio do INSS. Passou aquele tempo, voltou a trabalhar, tá? Ele terá 1 ano de estabilidade. O outro cenário o funcionário sofreu um acidente de trabalho, tá? Não foi afastado pelo INSS. Ele pode ter pegado ali um atestado de 10 dias, 12, até 15 dias, mas não foi para o INSS, não precisou ir para o INSS. Então ele terá estabilidade apenas de 30 dias. Professor, e no caso de pessoas que ficaram doentes em casa, trouxeram um atestado de mais de 15 dias, vamos seguir o mesmo protocolo. Trouxe um atestado de mais de 15 dias, eu encaminho ele para o INSS. Quando ele voltar, ele terá estabilidade de emprego? Não de 1 ano, apenas de 30 dias, porque ele foi afastado pelo algo peculiar, uma doença particular dele, adquiriu em casa, não tem nada a ver com a empresa. Então, nesse caso, sim, apenas 30 dias de estabilidade de emprego. A partir de 30 dias, a empresa pode encaminhar ou pode dispensar ele. O detalhe é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida: professor, eu adquiri uma doença com o passar dos anos, não tem nada a ver com a empresa, tá? Não foi dentro da empresa que eu adquiri essa doença, mas a empresa pode me mandar embora enquanto eu estiver fazendo o tratamento médico? A resposta é não. A empresa não pode mandar embora enquanto você estiver fazendo o tratamento médico. Recentemente teve uma situação, uma funcionária foi dispensada e ela estava próxima de realizar uma cirurgia. A empresa teve que recontratar, manter o convênio médico com ela. Quando ela fez a cirurgia, teve alta médica, aquele período, né, de acompanhamento médico, aí sim a empresa dispensou, tá? Só nesse sentido que é possível. Fora isso, não. Nós temos que manter aí o seguimento e o cumprimento das leis em vigor. Bom, quando a empresa não cumpre, tá, o que diz as leis, ela é passiva de multas e fiscalizações, penalizações. Vamos lembrar que quando a empresa
quando o funcionário sofre um acidente e esse acidente causa um dano permanente, a empresa que vai pagar essa indenização, tá? Não é o INSS. Veja bem, o funcionário se acidentou, passou 2, 3 meses afastado pelo INSS, voltou e goza de uma atividade laborativa normal. Aquele acidente não houve um dano agravo permanente. Pelo contrário, houve uma lesão, ele se recuperou daquela lesão e a sua atividade voltou ao normal. Então foi um auxílio temporário. Agora, quando há uma lesão, um agravo permanente, por exemplo, o funcionário está trabalhando em algum momento daquela atividade, veio uma projeção de alguma partícula e houve uma lesão nos olhos que acarretou a perda da visão. Então, ou seja, é permanente. Quem vai pagar essa indenização não é o INSS, é a própria empresa. Aí detalhe, se esse acidente decorreu de uma brincadeira de terceiros ou não, a empresa também se responsabiliza, tá? Fora que quando há um acidente, além de nós pautarmos aqui as dificuldades, os danos que é causado ao trabalhador, à família do acidentado, a empresa também acaba pagando a mais os impostos pela guia GPS, a guia da Previdência Social, que todos nós pagamos INSS mensal de 8% a 11% mediante o nosso salário, a empresa paga 20%. Então, quando há um acidente de trabalho naquele mês, essa alíquota acaba subindo e a empresa acaba pagando mais. Por isso eu dei um exemplo, tá? Empresas acabam gerando uma boa margem de lucros devido à produção. Aí acontece um acidente de trabalho, tudo que ele ganhou de margem de lucro, ele acaba perdendo praticamente tudo, ou se tudo, e acaba ficando negativo. Bom, essa é a aula de hoje. Próxima aula continuamos falando sobre as normas regulamentadoras. Até lá!